Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, né? E cursei, né? Fiz um ensino fundamental no interior ainda de São Gabriel. E vim na pré-adolescência, fui para morar em Porto Alegre, né? Meus familiares, minha mãe foi trabalhar em Porto Alegre, de doméstica. Mudei para Porto Alegre, onde eu fiz meu ensino médio, né? Um curso técnico em contabilidade. Mas eu não tive assim muita aptidão para a área contábil, né? Embora eu tenha trabalhado um pouco em escritório de contabilidade. Então eu fiz o ensino médio buscando um profissionalizante. Então logo fui trabalhar e naquela época não pensava assim, não é natural da nossa família, né, ter pessoas com nível superior. Eu achava que só o ensino médio bastava para eu ter emprego, ter uma vida normal. Mas depois veio um período de desemprego, aí eu acabei buscando concursos, né? Fiz vários concursos para ter um emprego estável. Esse cargo que eu estou ocupando agora já é o quinto cargo, então eu fui concursada no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Trabalhei na cultura, na Casa de Cultura Mário Quintana. Trabalhei na prefeitura como monitora das pré-escolas e como assistente administrativo também. E um pouquinho antes de eu me formar, aí tentei vestibular, né? Comecei a tentar vestibular. Dentro do serviço público a gente começa a conviver com pessoas que já têm nível superior. Comecei a me motivar a estudar mais, né? Depois de um bom tempo parada, depois do ensino médio, eu busquei então fazer um curso superior, né? Fiz um cursinho, trabalhei no cursinho porque eu não podia pagar, eu trabalhava num turno, eu trabalhava de manhã no cursinho, de tarde na Casa de Cultura Mário Quintana. E de noite eu voltava para as aulas no cursinho, né? E aí eu passei no vestibular da PUC para serviço social, nos anos 90. Fiz um semestre, mas naquela época não tinha, né? Que chamavam naquela época crédito educativo estava começando, então eu não fui contemplada. Aí eu fiz um semestre, não consegui pagar, desisti e fiquei tentando daí os cursos da Universidade Federal, né? Sempre assim, tentando os cursos de menos concorrência, né? Tentei História, depois tentei Biblioteconomia e entrei para o curso de Biblioteconomia. Cursei a Biblioteconomia e antes mesmo de eu me formar, eu comecei já a olhar os concursos, porque eu queria trabalhar, né? Na área desse curso que eu fiz. Não foi fácil, né? Porque a gente tem uma formação meio defasada. Mas aí, então eu comecei a fazer concursos para os municípios e foi bem nessa época, né, que começou a expansão dos institutos federais. Eu sempre olhava os jornaizinhos dos concursos, a página nos sites de concursos, e aí eu vi que tinha concurso para os institutos federais. Eu não sabia o que era na época, né, e aí escolhi uma cidade que eu não sabia onde ficava, mas fiz, né? Foi um concurso que para uma unidade pertencia ao IFRS na época, lá na cidade de Santo Augusto, perto de Juí. Foi o meu primeiro cargo como bibliotecária, onde eu atuei por 9 meses. Depois disso eu era bem longe de Porto Alegre, né? Uma cidade bem interiorana. Aí eu tentei uma transferência, né, para o campus Passo Fundo, para uma cidade mais próxima de Porto Alegre. Comecei a trabalhar no campus Passo Fundo em março de 2009. Queria muito estar assim, bem esperançosa, bem feliz, né, poder atuar numa instituição federal, né. Foi bem em 2008 os institutos, né, os Cefetes, né, deixaram de ser escolas técnicas, né, e passaram ao status de instituto, né, foi bem nessa transição aí, né, nesse momento de construção, de expansão, de ampliação, né. Foi aí que eu comecei, então, no campus Passo Fundo, que tinha só 2 anos, né, de implantação, e aí eu comecei a atuar na organização da biblioteca, que ainda não existia, e acompanhei, assim, um bom período de crescimento desse campus, né, e abertura de novos cursos. Foi bem interessante. É difícil, né, hoje em dia, no Brasil, né, uma pessoa negra dizer que nunca sentiu, né. Às vezes tem coisas que acontecem e a gente não se dá conta, não tem consciência e tal, né. Até não foram tantas vezes, né, visto do que
gente vê hoje em dia nos acontecimentos aí noticiários, né? Assim que eu me lembro, que me ocorre agora na memória, assim, eu comecei a perceber algumas coisas, assim, de que eu era diferente, né? Me perceber, eu sou uma pessoa negra, eu sou diferente dos que estão à minha volta. Foi quando a partir de quando eu acessei o ensino superior na universidade, né? Comecei a me dar conta, assim, de que eu não tinha, embora esse curso seja um curso, assim, mais popular, né, até porque ele é menos concorrido, geralmente nos cursos menos concorridos são as pessoas de classe econômica mais baixa que acessam, né, tudo já vai sendo selecionado, né. Não, mas em alguns momentos, assim, algumas disciplinas não tinham outras pessoas negras, tinham poucas pessoas negras. Professores negros também. Na universidade, no curso de biblioteconomia, eu lembro de uma só. Só tive uma professora negra. Na pós-graduação eu não tive nenhuma. E agora no mestrado eu não tenho nenhum professor negro. Então a partir, né, de que eu acessei o ensino, né, o ensino superior, e depois também nos cargos, no cargo de bibliotecário. Já foi um cargo de nível superior, trabalhando nos institutos, né? Trabalhei em 2 institutos. E porque, enquanto eu trabalhava em Porto Alegre, na Secretaria da Cultura do Estado e na Prefeitura, acho que por ser na capital, né? É um lugar, assim, nas cidades grandes, é um lugar de bastante diversidade, né? De etnia e de várias opções das pessoas. Então a gente vê bastante negro, né? Não tem tanto estranhamento, a gente cruza muito, assim, na Prefeitura de Porto Alegre tem muitas pessoas negras, né? Eu não tinha, assim, enquanto eu vivia lá e estava batalhando, fazendo ensino médio, e durante a faculdade, eu andava de ônibus e circulava sempre nas áreas mais simples da cidade, né? Nas periferias, morava na periferia, na Zona Sul, na Restinga, morei, né? E são lugares onde tem bastante negro. Então, tu não sente só, não vê, assim, tanto estranhamento no olhar das outras pessoas. A partir desse cargo de bibliotecária, então que eu começo a me dar conta, né, de que eu sou bem só, assim, nesse ambiente de trabalho. Talvez por ser campus em cidades afastadas, né, da capital, de cidades grandes. Teve momentos lá em Santo Augusto que eu era a única funcionária negra. Depois em Passo Fundo tive eu, como mulher negra. Tive a outra colega também que foi minha amiga, Silvani, professora de língua portuguesa. E um professor, né, o professor Cláudio, da engenharia mecânica. E um colega também que se declara pardo, né. São poucos, né, pensando no percentual de pessoas negras que tem no nosso país. Então daí eu comecei a perceber, né, assim, que eu já não encontrava menos pessoas iguais a mim, e às vezes em alguns momentos algum estranhamento, assim, da minha pessoa estar ali, naquele cargo, ocupando aquela função, né, às vezes de eu estar no balcão e a pessoa se dirigir a uma outra colega, não se dirigir a mim, né, de alguém perguntar, cadê a bibliotecária? Né? Quando que eu estava ali, a pessoa não conceber que eu fosse a bibliotecária. Né? Algumas questões às vezes surgiram assim. Né? E na vida, no dia a dia, né, a gente sente assim, no comércio, em alguns lugares, agora que eu mudei para cá também, né, teve um momento, agora há pouco tempo que eu mudei, né, aqui para a cidade de Lajeado, estou assumindo o campus Lajeado, me perguntaram no prédio se eu era a tata do prédio, né, a tata é empregada, até nem conhecia essa expressão tata, né, é uma expressão que se usa aqui nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, se eu era a nova tata do prédio, né. Então, daí tem situações assim que há um estranhamento, porque a partir de que a gente acessa ao ensino superior, a gente começa a ir um emprego melhor, então a gente começa a ter uma situação econômica um pouquinho melhor, a gente já vai frequentar
lugares onde não é comum pessoas negras. Vai morar, vai andar de carro, vai em restaurante, vai em lojas, que não são muito comuns, né, a presença de pessoas negras. Então a gente percebe um estranhamento e uma dúvida assim, não, é tu mesmo, tu é igual a nós, tu é proprietário, tu tá alugando mesmo, ou tu é a empregada, né? Tu é mesmo a funcionária, tu é mesmo a bibliotecária, ou tu é uma estagiária ou uma serviçal. Então, tem esses momentos que a gente percebe, sim, né? E ultimamente também, assim, parece que está mais acerbado, ou não sei se estou com mais consciência desse assunto, né? Mas a gente percebe, né? Tem visto as notícias e dia a dia, e muitas violências, muitos problemas, né? Parece que está mais declarado, assim, essa questão do racismo. Então, em alguns momentos eu senti, mas, assim, posso ter que me dizer felizada, porque eu não vivi, eu já estou formada, já estou com a minha vida organizada, né? Eu não entrei no curso superior por cotas, e eu fico pensando, meu Deus, deve ser muito doloroso acessar por cotas, porque as pessoas recebem muita crítica, muita cobrança, muita agressão, muita violência, não entendem ou não querem entender, né, que é uma política de reparação às cotas. Mas até aqui, né, eu já estou com a minha vida mais ou menos garantida, né? Eu tenho muito dó das pessoas que não conseguiram ainda, né, estudar e acessar uma condição de vida melhor, de emprego, de sustento, né? Parece que hoje em dia está mais forte, não sei se é porque devido às políticas de reparação, de inclusão, mais os negros realmente avançaram um pouco em alguns espaços, né? Estão ocupando mais certas profissões, como medicina, advocacia, psicologia. A gente vê mais negros circulando assim, em espaços profissionais, em espaços de habitação, de turismo, de aeroporto, de lugares adquirindo, usufruindo de bens que antes não usufruíam, né? E aí parece que está havendo um certo estranhamento, né? Bem forte, assim, né? Tem sido o choque, o embate tem sido mais forte, né? E aí, assim, algumas coisas que eu não sinto, não é comigo diretamente, mas dói em mim, assim, é uma coisa muito forte essa questão, né? A gente sente também quando é com uma outra pessoa da mesma cor da gente. Mais ou menos isso. Aí, né, a gente costuma dizer que fica um pouquinho mais forte, né, as dificuldades, né, porque a gente sabe que nós também vivemos numa sociedade, ela tem preconceitos de vários tipos, né, assim, tem limitações de compreensões de vários tipos, né, e o machismo é mais um entrave que a gente tem para vencer. E quando se é mulher e negra, daí a dificuldade fica maior, né. E o que eu percebo, né, e não sou só eu converso com colegas, assim, alguns debates, algumas coisas, assim, a gente participa, né, de núcleos, de alguns movimentos, e a gente percebe, né, que dentro dos institutos tem um perfil, assim, mais masculino, né, pelo tipo de profissões, mais voltado à tecnologia, né, no campus Passo Fundo, por exemplo, né, as áreas de estudo são engenharia, ciência da computação, né, as engenharias civil e mecânica. Claramente, assim, as salas de aulas e os docentes, a maioria são homens, né. Os cargos de gestão também são ocupados mais por homens, né. Então, é difícil a gente negar que em alguns momentos há uma certa, assim, dificuldade, né, de ver a mulher de igual para igual, e daí às vezes se somam as dificuldades, né? Ela é negra e é preta, ela, né? Então bota uma outra pessoa para ser a chefe, para ser responsável por tal coisa, né? Assim, então a gente percebe algumas questões assim mais veladas, né? Não é difícil, não é muito fácil, mas acontece. Teve o caso lá nos Estados Unidos, que foi um caso assim bem público, né, que ficou passando na TV por vários dias, depois veio as manifestações também. E aí logo, não sei se levou um mês de diferença, né, daí aconteceu aqui no nosso estado, aqui em Porto Alegre, e também
foram muito fortes as cenas, o fato foi muito grave, foi muito doído, né? E eu sentia realmente, assim, como se fosse em mim, assim, foi muito difícil, né? E um certo, às vezes, medo, assim, quando saía nas ruas. Realmente tem, agora me ocorreu também essa questão, assim, de quando estou no comércio, nos mercados, isso já aconteceu várias vezes, de ser seguida dentro de supermercado. É muito comum isso acontece com a gente, né? Eu já passei bastante de perceber, em outras vezes, nas últimas vezes, assim, de falar mesmo, tá me seguindo, ou alguma coisa assim, né? De acabar discutindo, às vezes me sentir bem incomodada, assim, né? Isso acontece, né? Então é um ambiente complicado, esse, né, do comércio. E quando ocorreu isso aí, foi muito forte, eu senti, foi muito dolorido. Mas, assim, infelizmente, né, a custa de vidas, teve o lado positivo de tornar público, coisas que acontecem há muitos anos, há séculos, né, mas que são veladas, que não dão crédito quando as vítimas se queixam, né. Então, se tornou uma coisa bem pública e houve também uma possibilidade das pessoas que são contra, né, da gente perceber que não é todo mundo que é assim, tem muitas pessoas que defendem, que lutam, né, lutam por igualdade, então houve muita manifestação das pessoas boas, né, das pessoas que não são preconceituosas, né, lá no exterior, tanto no exterior como aqui no nosso país, e acho que teve um certo efeito, está tendo, vai ter ao longo dos tempos, né, de que não é todo mundo que é assim, não é todo mundo que enxerga a pessoa pela característica física, né? Tem pessoas que veem a gente como ser humano iguais aos outros, né? Também teve isso de positivo nessas manifestações, mas infelizmente, né, foi bem duro, né? E houve perdas de vidas, juntou, né, também ficou mais intenso o sofrimento talvez por essa questão do isolamento e de uma época já tão difícil, né? E em relação a isso, mas a gente sabe que no dia a dia, pequenos fatos, pequenos ou grandes, sempre estão acontecendo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, quase todo mundo sofre um pouquinho, né? Às vezes a gente dá conta, às vezes não. Às vezes afeta mais, menos, né? É isso. Isso também é uma coisa que me chamou a atenção, né? Nos institutos, né, nos campos que eu trabalhei, por perceber também pouquíssimos alunos negros, muito poucos, né? Desde a época de 2009, assim, era muito raro, né? Agora, ultimamente, já tem ingressado mais, né? Tem a questão das cotas, né? E o pessoal também, os campos estão ficando mais conhecidos nessas cidades, né? Onde eles estão fixados. Mas também poucos alunos negros e lá em Passo Fundo, que foi o lugar que eu mais atuei, aqui em Lajeado, né? Eu ingressei agora no período da pandemia, então eu não atuei presencialmente, não tive contato presencial com o aluno, né? Mas lá, assim, os alunos frequentavam, alguns, os poucos que tinham, né? Frequentavam a biblioteca e eu sempre procurava ser bem atenciosa, né? Auxiliar, né? Assim, as pessoas geralmente elas são meio tímidas, não se apropriam, né? Rapidamente dos espaços, não são muito acostumadas, né? Então eu sempre procurava, como em geral eu gosto de fazer com todos os alunos na parte do atendimento, deixar à vontade e ver se precisa de alguma ajuda e tal. Então teve uma boa convivência com alguns alunos negros lá no campus Passo Fundo. Alunas me chamavam bastante atenção, sempre procurava assim estreitar as relações, ser amigas, né? Teve um fato que eu achei bem marcante, assim, que me chamou muita atenção, né? Assim, que eu sempre considero meio delicado de falar, mas ele me marcou e até hoje eu não sei se eu teria que ter feito alguma coisa e não fiz, ou algum dia eu vou fazer, né? Mas talvez respondendo essa pergunta que eu já esteja fazendo, que é o de uma aluna negra que ela me colocou que ela se sentia, ela me disse assim, Cris, falando das dificuldades, inclusive ela evadiu depois do curso, e ela falou que estava com dificuldade em acompanhar, e ela falou que ela achava
Ela me disse assim: Cris, eu acho mesmo que nós negros somos menos inteligentes. Foi muito difícil assim, ouvir isso. E era um momento que ela estava meio angustiada. Ela até foi minha bolsista num projeto. A gente estava indo numa amostra de projetos, né? Do instituto, em outro campus, e ela estava nervosa para fazer a apresentação, né? Que ela, enquanto a gente, quem participa de projetos e tem bolsista, a gente vai nas mostras, né? E aí ela estava nervosa, e daí foi um momento difícil assim para ela também se apresentar, né? Eu me identifiquei muito com ela nessa dificuldade, né, de se mostrar, de ocupar os espaços, de se expressar. Ela apresentou e tal, mas depois ela saiu da apresentação, ela chorou, foi pro banheiro, chorou muito e me falou dessa questão, que ela estava com dificuldade em acompanhar o curso. E acabou que ela evadiu mesmo do curso, né? Então, já são poucas mulheres e mulheres negras ainda menos nesses cursos, né? Então, são algumas coisas que me chamaram a atenção. Outro fato também foi quando começaram os imigrantes, né? Os imigrantes senegaleses e haitianos lá em Passo Fundo começaram a acessar os cursos, né? A gente sabe que de um tempo para cá tem chegado muitos imigrantes aqui no nosso país, né? Então, eles começaram a, por conta até das atividades do núcleo, né, NEABI, teve uma atividade de apresentação cultural e tal, e os senegaleses foram convidados para fazer uma apresentação artística, né, de música e percussão, que a gente já sabia que eles atuavam na cidade, estavam na cidade, né, às vezes se reuniam na praça para cantar, dançar, né, então eles foram convidados, se apresentaram e depois eles falaram, um deles falou que queria estudar ali um dia. Então, a partir disso, a gente começou a divulgar os vestibulares, né? As colegas, eu acho que eu já não estava mais no NEABI, assim, dar bastante atenção e aí passaram a ser aprovados. Houve todo um movimento, assim, de viabilizar a matrícula, porque eles não tinham documento, né? A cidadania. Mas então passou a ter uma boa quantidade de alunos negros, imigrantes, haitianos e senegaleses. E a gente tinha uma boa relação. Eles frequentavam bastante a biblioteca, a maioria eles entraram nos cursos de técnico pós-médio, né? São trabalhadores. E eles chegavam de noite do trabalho e iam na biblioteca antes. Estudavam, muito estudiosos, muito dedicados, e alguns deles com uma boa formação já, bons conhecimentos de línguas, de idiomas, ficavam lá, uns ensinando para os outros, até para os brasileiros, né? Idioma francês, inglês, porque como eles viajam, se mudam muito, eles sabem, né, os idiomas. E estudavam e a gente se aproximou, eu ajudava, auxiliava eles e para mim era uma coisa assim bem interessante, afetiva, que já chegava tardinha e eu notava quando chegava o horário eles vinham chegando, entrando pela porta assim, me olhando, a gente sempre se cumprimentava, se dava oi. Tinha um vínculo, parecia que eram meus familiares, meus irmãos, meus sobrinhos, né? A gente tinha uma afetividade assim, era bem legal. Foi ótimo, uma coisa muito positiva de ver assim na paisagem, no ambiente, né, no contexto, pessoas, né, do fenótipo, da característica negra, que é isso que a gente busca com as cotas, com as políticas de inclusão, né, é que elas estejam também lá dentro, né, esteja escurecendo, né, esteja assim também colorindo, né, outras cores, a diversidade, a inclusão, né, que eles estejam presentes ali, né, que no estado do Rio Grande do Sul não temos só os imigrantes italianos e alemães, né, e que nesses espaços de ensino de qualidade, né, da educação pública a gente possa ter eles, né, e então a gente percebe que eles já estão sendo incluídos, né. Teve uma colega até que fez um trabalho sobre isso, sobre o acolhimento aos imigrantes, né, a colega Silvana, ela fez esse trabalho, e principalmente no ambiente das bibliotecas, né, todos os setores ter um olhar de acolhimento, né, porque quem vem de fora, de outros países, mas quer ter formação, quer trabalhar, quer fazer parte, né.
Isso foi bem marcante também, o convívio com alunos negros, embora assim, eu tinha bastante evasão, tem bastante evasão, e eu notava também poucos, porque às vezes participava das formaturas, poucos negros se formando, né? Em algum tempo que eu ia, ultimamente não participava mais, né? Mas, então tem todo um caminho, assim, né? De conseguir apoiar eles, não só para eles acessarem, entrarem, mas também conseguirem se manter estudando e chegar ao final do curso com sucesso. Eu acredito assim que a gente deve dar continuidade ao que já está sendo feito, que foi iniciado aqui há uns anos atrás, né, e que, assim como esse trabalho agora que a colega está aqui me questionando, fazendo essa pesquisa, né, e que vocês alunos também, quando responderam aos questionamentos, trouxeram, né, são atentos, perceberam nos noticiários também, se questionam, refletem, e a gente continuar questionando, se questionando, refletindo, discutindo, falando sobre esse assunto e continuar com as ações de inclusão, de educação das próximas gerações, nós mesmos, enquanto negros mesmo, nós, enquanto educadores, trabalhadores da educação e profissionais de todas as áreas, né, assim, nos permitirmos pensar sobre essa questão e descobrir um jeito de tratar com mais naturalidade, tratar como igual todas as pessoas, não só em questão da etnia, de raça, mas na questão de gênero, de deficiência e tal, né? É um trabalho interno, não é fácil mesmo. Né? As pessoas sofrem racismo por tudo, racismo não, discriminação por tudo, por ter mais peso, por várias coisas, né? Pela classe econômica, pela vestimenta, pelos bens que ostenta ou não, né? Então é um trabalho assim de se humanizar mais, todo mundo se tornar mais humanos, respeitar as pessoas pelo que ela é, pelo seu interior, pela sua qualidade, o que ela contribui para essa sociedade. Né? Eu acho que é isso, e as instituições públicas continuarem, né, com atividades educativas, trazendo para o currículo esses assuntos, trabalhando essas questões, os pesquisadores, assim como a Nath, como outras colegas, né, abordarem esse tema, fazerem trabalhos como esses, oficinas, debates, conversas, leituras, né. É isso, porque já foi iniciado já um grande movimento, eu acredito, já caminhamos muito, né? Os negros já estão mais inseridos, já tem bastante negros já inseridos em vários espaços profissionais que há pouco tempo a gente nunca ia pensar encontrar um médico negro, ser atendido por um médico negro, né? Ver um negro em determinados espaços, né? Conduzindo um bom veículo, viajando de avião, algumas coisas, né? Era impensável faz muito pouco tempo isso, mas no meio da sociedade como um todo ainda tem pessoas que ainda acham que isso não é admissível, né? Então é a gente, o lado bom, ir crescendo e exercitando isso, assim como está sendo exercitado, e que as autoridades, os gestores, os governantes, assim, não abram mão, né? Não desfaçam essas políticas de inclusão, como os núcleos de estudos, as cotas, né? Que são políticas de reparação, quer dizer, reparar alguma coisa que precisava ser consertada, que algumas pessoas ficaram para trás, algum tempo atrás, são políticas de reparação, ações afirmativas, essas leis, né? De tratar desses estudos e das cotas, e continuar, né, equiparando para buscar uma certa igualdade e a diversidade, e que todo cidadão, todo ser humano tem potencial de produzir, de contribuir, de estudar, de se relacionar, de fazer parte, todos nós, né, porque cada um de nós é diferente um do outro, né. É isso. E até queria dizer uma outra coisa que eu me descobri, né, em relação, acho que à pergunta anterior que eu esqueci na hora. Eu descobri, né, trabalhando no Instituto, enquanto bibliotecária, e por ser um momento de efervescência de discussões e de fatos bons, mas também positivos, eu acho que mesmo com dores e perdas de vidas até, assim está sendo chamado ao debate, né, para-se com a negação de que não há racismo,
E no meio de todos os debates, discussões, as atividades dos núcleos que eu fiz parte, das comissões, né, das cotas, das comissões de heteroidentificações, eu comecei a perceber, no contato com os alunos, que eu sou uma representação, essa questão da representatividade. Eu me descobri, né, quando aqueles alunos iam lá, se dirigiam até mim, que era importante para eles me encontrar ali, que os alunos e alunas negras me verem ali, sentada no balcão, né, da bibliotecária, no meio entre os servidores. Eu estou dando um exemplo, uma visibilidade de que é possível eles e elas, enquanto alunos negros, também acessarem, também fazerem parte, né? É uma responsabilidade, eu não tinha essa consciência. E nesses últimos tempos eu fui construindo e me dando conta disso, do quanto é importante. Até porque eu ainda estou numa caminhada, né? Assim, agora sou mestranda, não é fácil a caminhada, mas eu fico assim, não, mas olha, por esses que eu represento, às vezes está difícil, eu preciso continuar, preciso avançar. Porque imagina eles, né, assim, olha, uma mestranda negra, não tem muitas, né, uma bibliotecária mestranda negra, né? Então, e para minha família, e assim, né, eu não estou sozinha, não é só por mim que eu faço as coisas. Acho que é mais ou menos isso, assim, né?